Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Nós hoje vamos estudar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os aflitos, o tema Motivos de Resignação. Ontem eu trabalhei no tema Deus, no Lar Esperança, ali no Tocantins. E lá na palestra nós comentamos que a dor não paga conta. E até existe uma palestra do Divaldo, na época ele era jovem, mais jovem do que é hoje, em que ele dizia assim que a dor realmente não paga conta, porque se pagar vão pegar todo mundo um martelo e martelar o dedo. E cada martelada nós estaremos devendo menos. E não é nem lógico, não é nem racional. Mas nós estamos aqui estudando Kardec e hoje nós vamos ter que fazer um esforço para conciliar o nosso entendimento sobre o que nós vamos estudar aqui. Dado que é da própria natureza da doutrina espírita não ter obscuridades, não ter nada oculto. A clareza é a essência da doutrina espírita. Então, como a clareza é da essência, não há que pensarmos que no que o Kardec está dizendo há um simbolismo. Pelo contrário, ele vem ajudar-nos a raciocinar, a refletir sobre o assunto. Dirá o Kardec, e aqui é um trecho do Kardec, não é uma comunicação espírita, não tem assinatura de um espírito, porque dentro do Evangelho, principalmente no começo, a escritura que ele fez, ele pega um trecho do Evangelho, ele estuda aquele trecho e depois põe as instruções dos Espíritos. Aqui não faz parte das instruções dos Espíritos. Mas nós sabemos pelo Obras Póstumas que para a confecção do Evangelho, o Espírito de verdade levou-o a se retirar, a passar um tempo no mosteiro, onde eles puderam influenciá-lo de uma maneira mais intensa. Nós sabemos também que toda a obra foi revisada pelos Espíritos. Então Kardec conclui, num determinado momento da sua jornada, que tudo aqui tem a participação dos Espíritos, a avaliação, a aceitação, a assinatura. Tanto é que no começo do Evangelho nós temos a assinatura dos vários Espíritos que participaram da obra. Então nós vamos ler um trecho para que a gente entenda a problemática que nós vamos estudar aqui hoje. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Até aqui, tudo bem. Essas palavras também podem ser assim traduzidas: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são as dívidas de suas faltas passadas, e essas dores, pacientemente suportadas na terra, poupam-vos séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, ser felizes. Deus reduz vossa dívida, permitindo-vos liquidá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. E ele vai dar um exemplo. O homem que sofre é semelhante ao que deve uma grande quantia e para quem diz o credor: se me pagas hoje mesmo a 100ª parte, darei a quitação de todo o resto, e serás livre. Se não fizeres, eu te perseguirei até que tenhas pago o último centavo. O devedor não ficaria feliz suportando todo tipo de privações para ficar livre e ainda pagando somente a 100ª parte do que deve, em lugar de se lastimar de seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido destas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes porque pagam suas dívidas e após o pagamento estarão livres. Então vamos pegar martelo, martelar dele? Não é assim, né? Não, não é assim.
Mas é assim. Não, mas é não um sofrimento de auto-martírio, no caso. Ah, o auto-martírio não serve. Isso. A culpa é o quê? Martírio. Martírio, a gente fica se culpando, perde até tempo culpando, em vez de seguir em frente e aproveitar novas oportunidades. Né? Nós precisamos raciocinar realmente. No livro Céu e Inferno, os espíritos, e o Kardec, estudando com os espíritos, chega à conclusão, e o próprio Paulo, no livro dos Espíritos, uma mensagem dele, lá pelas perguntas, depois das 900, lá quase, ou 1000 e pouquinho, ele vai dizer que o sofrimento a dor é uma quantidade de sofrimento necessária para produzir no espírito um desgosto de suas imperfeições. Desgosto de suas imperfeições. Ele passa a desgostar realmente, né? Cria uma aversão. Assim, Vamos lá, gente. Eu quero ver fumacinha saindo da cabeça. Porque se nós não raciocinarmos, não será nosso. Se alguém apertar a gente mesmo, se alguém falar assim, eu li lá no Evangelho que sofrer paga a conta, eu vou pegar um chicote e vou bater nas minhas costas. Eu não vou ajudar a pessoa que está sofrendo, porque afinal de contas, sofrer paga a conta. Se eu ajudá-la, eu vou tirar dela a oportunidade de pagar a conta. E a gente não precisa nem sofrer para pagar a conta, pelo amor do Pai. Porque o amor do Pai é tão grande que não é, a gente nem precisava sofrer. Parece chocar com a misericórdia divina. Isso. E tem um trecho que o São Luís fala que se nós pudermos salvar alguém, se nós pudermos minimizar a dor de alguém, se nós tivermos condição de, por exemplo, tomar um medicamento, nós temos que tomar o medicamento para aliviar a dor. Ora, se eu vou tomar um medicamento para aliviar a dor, eu vou diminuir as minhas contas. Eu vou diminuir o meu pagamento. Eu vou deixar as minhas contas do jeito que são. É o que se deduz lendo aqui. Se fosse. Mas eu não acho, não. Eu acho que se eu estiver com dor, se eu tenho recurso que o Pai me deu, eu devo usá-lo. Devo usá-lo. Isso é lógico, é racional. Se alguém está do meu lado e que está sofrendo e que eu possa fazer algo para ajudar, eu tenho que fazer porque isso é da minha caridade. obrigação de fazer. Isso é caridade. Então, como é que fica o problema de que a dor paga a conta? Ah, não paga não. Para mim a dor causa mais problema. Eu vou ler de novo. Porque isso aqui é Kardec. E agora eu falo assim para o Chico. Se eu sair do Cristo ou do Kardec, você me larga e fica com eles. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como um prelúdio da vida. Essas palavras também podem ser assim traduzidas. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores deste mundo são as dívidas de suas faltas passadas, e essas dores, pacientemente suportadas na terra, poupam-vos séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, ser felizes. Deus reduz vossa dívida, permitindo-vos liquidá-la presentemente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Aí tem um parágrafo que ele conta a história do devedor que paga a centésima parte. São felizes porque pagam suas dívidas e após o pagamento estarão livres. Bom, como você falou, né, tem que raciocinar realmente. Tem que raciocinar. Conforme disse Jesus também, né, como você tem que alinhavar tudo, né. É a pele de Daniel, né, aquele que pela espada fere e pela espada será ferido, senão realmente a gente não aprende realmente com as lições, né. Ok, mas também isso contraria o céu e o inferno quando diz que o sofrimento não é proporcional.
ele é um tanto necessário a provocar o desgosto, que é o comentário do próprio Paulo também no Livro dos Espíritos. Então, uma mesma ação não produz a mesma quantidade de sofrimento. Eu posso sofrer 100 anos e você pode sofrer 10. Tudo vai depender de você desgostar do mal antes ou depois. Quanto mais você permanece no mal, mais sofrimento vem em decorrência do mal praticado, em consequência do mal praticado. Mas esse sofrimento só vem para que a gente corrija o erro. Na perspectiva médica, o que é a dor? A dor fala para mim que tem uma coisa errada. Se eu martelar meu dedo, vai doer. Por quê? Porque eu não estou fazendo uma coisa certa. É errado martelar o dedo. A dor anuncia para mim que eu estou com algum problema. Eu comi demais, dói. Eu estou com pedra nos rins, que não é normal, dói. Meu fígado está com uma doença qualquer, está deteriorando, dói. Compreende? A dor normalmente é apresentada como um sintoma de alguma causa, de algum mal, de alguma ocorrência e não como um fato em si. Ela é uma consequência. Ela é a consequência da minha violação às leis divinas, por exemplo. Sim, vamos pensar, comi demais. Né? Andei muito. Não dói as pernas? Por quê? Porque eu extrapolei os limites. Todas as vezes que eu extrapolo os limites, vem um sofrimento, vem uma dor. E aí o que eu tenho que fazer? Tenho que parar de extrapolar os limites para que pare de doer. Correto? Mas às vezes eu provoquei tanto mal que eu paro e a dor não para. Ela estrangulou, ela estragou coisas que aí eu preciso também consertá-las. Depois que eu andei muito, fica aquelas dores musculares e aí eu tenho que recuperar-me dessas dores. Não basta eu parar a caminhada, porque eu vou ter que recuperar porque eu gerei ali o ácido dentro da musculatura. Essa é a compreensão da dor hoje na medicina. Correto? Nessa perspectiva, realmente eu não posso provocar a dor achando que eu vou pagar alguma coisa. Mas a dor anuncia que eu tenho uma conta. E eu pago essa conta na medida em que eu paro de provocar aquilo que leva à dor. Eu estou comendo muito, eu paro de comer muito. Eu estou com dor nas costas. Por quê? Porque eu não estou fazendo caminhada. Eu começo a fazer a caminhada, mudo o meu estado orgânico para a dor nas costas. Então a dor está ali porque eu não estou vivendo de acordo com o que eu precisava de viver. Eu passo a viver de acordo com o que eu precisava de viver, a dor cessa. Como entender isso como pagamento de dívida? Nós precisamos entender, gente. Bom, é complexo, não estou conseguindo captar como é que seria isso, né? Porque na verdade, realmente, como se diz, nós somos co-criadores, né? Nós somos deuses, né? Como disse Jesus, né? E a partir do momento que você desencadeia uma coisa que vai contra as leis do universo, você tem que ressarcir esse débito que você contraiu, ou você desvirtuou as leis do universo. Sim. Eu tenho que reequilibrar o que eu desequilibrei. A dor nas costas, se eu apertar mais para doer mais, não, eu tenho que ficar com dor nas costas, porque eu realmente não presto, eu fiz muita coisa errada, eu tenho que caminhar para parar a dor nas costas. Ficar se lastimando e aumentando, mas ok, né? Realmente tem que partir para a ação. Perfeitamente. Então a gente precisa colocar aqui os elementos que estão faltando para o nosso entendimento. A dor tem que provocar em nós uma atitude de mudança. Uma atitude de mudança. Porque se ela provoca essa atitude, eu mudo as causas, e mudando as causas, eu não contraio novas dívidas e tenho a possibilidade de reparar os erros que eu cometi.
Se eu não mudo, se ela não provoca transformação, se eu continuo reincidindo naquilo que gera o sofrimento vai continuar. Então, o sofrer pelo sofrer não resolve. Quando se fala em resignação, vamos entender a resignação? Porque o tema aqui é motivos de resignação. O que é resignação? Eu gosto da prece de Bezerra. Aceitar o que não tem jeito de mudar e mudar o que tem jeito de mudar. Isso é resignação. Se tem jeito de mudar, tem que mudar. Se não tem jeito de mudar, resignar-se. Aceitar. Deixar como está. Até que possa ser modificado. Porque assim que puder ser modificado, tem que ser modificado. Então, se eu estou com um sofrimento qualquer, eu preciso procurar a causa. Preciso. Tomar só um remédio para dor de cabeça, e aí a dor de cabeça volta, eu tomo um remédio, eu estou atuando em quê? No efeito, e não na causa. Eu tenho que remontar a causa para tratar a causa. Se me vem um sofrimento, e eu só, dói muito minhas costas, e o que você está fazendo para isso? Nada, eu tenho que sofrer mesmo. Compreende? Isso não é resignação, isso é comodismo, isso é acomodação. É diferente. A resignação é igual a paciência. Paciência não é uma ação de inutilidade, é uma ação ativa, porque é o conhecimento da paz para que a gente não seja levado no turbilhão. Paciência envolve nós observarmos uma situação e modificá-la. Esperança é a mesma coisa. Esperança não é de sentar e esperar de braços cruzados. Esperança é um movimento em direção ao alvo. Entendemos? A resignação aqui não é uma atitude de coitadinho de mim. Não, então eu estou sofrendo, deve ser porque Deus quis, eu vou ficar assim mesmo. Se assim fosse, a dor seria inútil. Porque explicam-nos os Espíritos que a dor nos faz movimentar-nos. Na lição do trabalho no Livro dos Espíritos vai dizer que sem a necessidade não haveriam os grandes progressos da humanidade. E uma necessidade o que é? Não é um sofrimento, não é uma espécie de dor, não é uma falta. É carência, né? Carência. E aí como eu resolvo essa carência? Lei de trabalho. Então a resignação aqui é proposta como um sentimento ativo. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Mas eles serão consolados se trabalharem para combater a causa. Perfeitamente. Porque se reincide um erro, imagina eu falo para alguém que come muito, e aí começa a doer. Bem-aventurado você que está sofrendo porque comeu demais. Porque você vai ser consolado. Aí ele come demais. Aí vai ser consolado de novo. Que maravilha, você está sofrendo porque comeu demais. Faz sentido? Não. O consolo só vem se, no sofrimento, eu procuro identificar as causas e atuar sobre elas para eliminá-las em definitivo. E toda a doutrina é baseada nisso. Toda a doutrina. Essas lições aqui, quando você olha o capítulo inteiro, se eu isolo e tiro do contexto, dá essa sensação que deu. Dá uma impressão que Kardec está errado. Mas eu preciso olhar no todo. Você estava no caminho certo quando disse, nós precisamos olhar no todo. Porque senão fica incoerente. Deus é misericórdia. Sendo Deus misericórdia, como entender que Ele vai receber a dívida do indivíduo por sofrimento? Não há como entender isso. Mas é compreensível no momento em que a gente entende como, na história que ele diz, um homem que podia pagar a 100ª parte. Vamos
Vamos entender aqui? Ó, se você me pagar a centésima parte do que me deve, eu quito sua dívida. Esse homem, ele pode aceitar esse trato ou pode recusar. Se ele recusar, o credor continua vindo atrás dele até que ele pague tudo. Como é que ele vai pagar a centésima parte da dívida dele? Pensem na história. O que ele tem que fazer? Trabalhar. Trabalhar vai ser sofrido, vai ser um peso, vai ser uma dificuldade. Ele vai ter que sair do conforto, sair da inação, ele tem que movimentar sua força de vontade, ele tem que se colocar em ação para poder trabalhar. É sair do comodismo, né? Sair do comodismo. Ou ele pode se lamentar, nossa, para que eu fui fazer essa dívida? Agora eu tenho uma dívida tão grande, eu vou ter que pagar minha dívida, não, o cobrador está na minha porta, nossa, mas eu estou sofrendo tanto porque o cobrador está na minha porta. Não é isso que a gente está falando. É nesse sofrimento, né? É verdade. O pagamento se dá pela nossa ação, pelo nosso trabalho, pela nossa vontade, pela nossa atitude. Compreendemos? Fez sentido? Não, fez tudo, né? Aí completou o entendimento. O homem que sofre é semelhante ao que deve uma grande quantia e para quem diz o credor, se me pagas hoje mesmo a centésima parte, darei a quitação de todo o resto e serás livre. Para pagar, Centésima parte. para pagar ele precisa trabalhar para poder pagar essa centésima parte. Tal é o sentido dessas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes porque pagam suas dívidas e após o pagamento estarão livres. E o Kardec vai completar: mas se quitando-se totalmente de um lado, endivida-se de outro, nunca chegará à libertação. Sofro, olha a causa, não mudo, o que vai acontecer? Contraio nova dívida. O sofrimento vem para que eu veja a causa. Eu olho a causa, mas não faço nada. Se eu contraio de novo a dívida, se eu fico no mesmo comportamento, lá vem a dívida de novo. Muitas pessoas acham que a doutrina espírita está superada porque pegam determinados aspectos, determinados trechos, isolam esses trechos e apontam o dedo só para aquilo, sem olhar o conjunto, sem olhar a obra, sem olhar o contexto que envolve a lição. Vocês viram que aperto deu quando eu isolei só um pedacinho? Ficou só na frase? Não deu um aperto? É, deu, né? Mas agora ficou coerente. Quase não tinha sentido, né? Começou a pensar que Kardec estava errado, né? Bom, Você, né, botou a gente para pensar, né? Bom, mas é interessante que realmente, né? Mas fica que realmente o sofrimento quita, né? Mas Sofrimento quita. Por quê? porque nos conduz à reflexão e ao trabalho. A busca das causas e mudança das mesmas. Porque se as causas permanecem, mas para aquele que contrai as dívidas de novo, que permanece no mesmo ato, volta o outro sofrimento. Vai sofrer de novo, vai sofrer de novo, vai sofrer de novo. Então, quando é que o sofrimento cessa? Quando é que o sofrimento cessa? Quando eu começo a trabalhar para não contrair mais dívidas e refazer. Mudar a causa. Quando eu mudo a causa, o sofrimento cessa. O sofrimento vem para que eu mude a causa. Mas é interessante, desculpa te cortar, mas é que, na verdade, esse raciocínio que você traz para nós e agrega muito mais, né? Só a doutrina tem, né? Porque a maioria da humanidade prefere se martirizar, como diz você, né? Você ouve as pessoas dizendo, não, é Deus quem quis assim, né? É Deus quem quer assim, e realmente não trabalha para se livrar. Isso não é resignação. Resignação é uma atitude ativa. Todas as virtudes são ativas. Todas as virtudes. Se você pensar numa virtude que não seja ativa, não é virtude. Não é virtude. Fé tem que ser ativa. Com certeza. Esperança, caridade, resignação.
tem que ser ativo. Amor tem que ser ativo. Virtude é ativa. Sim. Senão a gente não consegue entender a ideia da resignação. Porque nós tendemos a pensar na perspectiva das trevas. O que a gente pensa? Qual que é o objetivo das trevas? É nos fazer sofrer, na verdade. Não. E repetir nós É próprios. nos escravizar. Ah, sim, verdade. Nós somos pasto, nós somos rebanho. Eles se alimentam dos nossos frutos vitais. Tem uma lição no Cristo Consolador, que vocês vão estudar logo em breve, que fala que sugam o vosso mais puro sangue. São vampiros mesmo. No sentido de, sugar as nossas energias. Então, para isso, o que eles precisam? Emoções negativas, que a gente continue nos vícios. Ora, se ele está usando-me para sexo e eu saio do sexo, ele fica sem o alimento dele. Se ele está me usando para bebida e eu saio da bebida, ele fica sem o alimento dele. Se ele está me usando para comer muito e eu paro de comer, ele perde o alimento dele. Se ele está me usando para vingar de alguém e eu paro de brigar com essa pessoa, ele fica sem o alimento dele. Então, interessante, né, Manuel? Que até o próprio medo, né? Alguns se alimentam do nosso medo, né? Se alimentam então, do nosso um terror para que se alimenta dessas para manter-nos sob controle, para lidar com essas emoções, para ter mais poder sobre nós. E Jesus vem nos libertar. Como? Nos levando a perceber a verdade, a compreender a verdade. Por isso tem um Espírito Consolador, que é o Espírito de verdade. Compreende? Porque eu começo a ver, começo a entender, começo a ter domínio sobre as situações, paro de achar que eu vou resolver meus problemas simplesmente lamentando. Lamentação não resolve. Cruzar os braços não resolve. Cruzar os braços não resolve. Resignação não é cruzar os braços. É trabalhar ativamente em busca do medicamento para a dor que eu estou sentindo. Em busca da mudança da situação que me incomoda. Imagine que a mulher apanha do marido. O que ela tem que fazer? Bater nele também. Bater nele também. Aí é jogar gasolina no fogo. Procurar a delegacia da mulher. Ela tem que buscar sair dessa situação. Deus não mandou ninguém na vida de ninguém para bater nos outros. Onde que a gente viu isso? Mas está brincando. Não brigar. Está brincando. Eu sei. É porque O meu marido, eu vou bater nele, eu vou bater nele, dá 3 você. E a violência gera mais violência. E aí a gente tem que sair dessa hoje situação. que a gente tem essa compreensão, sim, né? Mas na época que acontecia, a gente caçava jeito, era de bater, matar. Sim, a nossa ignorância nos levava a isso. Então, eu não sou obrigado, não é esse o objetivo, não é isso. Essa lição não está falando assim, resigne-se a apanhar do marido. Não está falando isso, gente. Resigne-se a ser aquilo que adulto às vezes faz com criança lá, pedofilia. Resigne-se de jeito nenhum. Tem que sair da situação, a gente tem que sair desses vícios, desses hábitos errados, dessas coisas que provocam muita dor, muito sofrimento mesmo. Ora, se a caridade nos manda socorrer aquele que sofre, como nós vamos permanecer no sofrimento inativo? Nós mesmos devemos buscar a caridade também para nós. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É 3 amores. É um amor tríplice que envolve amar-me. E se eu me amo, eu vou buscar minorar o meu sofrimento. E a resignação aqui também é colocada no sentido oposto da rebeldia. Porque a revolta insensata deixa o fardo. Percebe? A revolta faz com que a gente ache que aquele fardo não é nosso. Não é disso que nós estamos falando.
Nós estamos falando de olhar para a situação, compreender as suas causas, entender que muitas vezes elas têm raízes no passado e trabalhar para mudar essa situação, sempre amorosamente, sempre buscando a luz, buscando a verdade, buscando os ensinos do Cristo. Não com violência, porque violência não vai resolver. Os judeus esperavam que Jesus chegasse e libertasse o povo dos romanos. Com quê? Com guerra. Com guerra, com espada. Para eles, o jugo romano era um sofrimento intenso, então eles sofriam. Mas sofriam resignados? Não. Direto eles estavam revoltados, e quanto mais eles revoltavam, mais difícil ficava a situação, a ponto de, algum tempo depois de Jesus, eles destruírem Jerusalém, matarem um tantão de judeus e levarem um punhado de judeus embora, cativos. Jesus vem e a resignação de Jesus é muito clara, quando ele pega, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é? Não é uma resignação? Sim. Pagou o imposto. Vieram cobrar, nós não temos dinheiro, pega um peixe ali, está lá a moeda, pague o imposto. Resignado. Mas trabalhando para a libertação interior do homem, porque ele veio transformar nosso coração por dentro. Ele veio nos dar o jeito de viver com os romanos. Chega um centurião e fala assim: meu servo está doente em casa, sei que podes curá-lo. Eu vou lá. Não, mestre, não precisa. Basta uma ordem tua e ele será curado de lá. E Jesus vai nos dizer: não vi até hoje em Israel tamanha fé. Bem ativo. Sim. Bem ativo. Derrota, né? Compreende? Quando chega a hora, porque ele vai para o Horto das Oliveiras e faz uma prece: Senhor, afasta de mim este cálice. Ele percebe que os discípulos não estavam entendendo, que a multidão não estava entendendo, que a multidão queria que ele assumisse a guerra, que Judas queria a guerra. Se provocasse ele, a ideia dele era essa, né? Certo? Se provocasse Aí o que ele faz? Em tuas mãos eu me entrego, que seja feita a tua vontade. Se o caminho para a educação deles, para tocar esses corações é o meu sacrifício, que seja feita a vossa vontade. Chegam os guardas, Pedro desembainha a espada. Resignado? Forma alguma. Jesus interpõe. Pedro, embainhando a espada, não contraia novas dívidas. Não contraia dívidas. Não use da violência, porque quem com ferro fere terá que passar pela dificuldade para ver que aquilo não deve fazer. Então aprenda com o meu comportamento e quebre esse círculo vicioso de sofrimento, de sofrimento, de sofrimento. Isso é tão interessante que daí vai Jesus e cola a orelha do Já recupera. Porque senão Pedro ficaria com débito, né? Pedro ficou com débito. Agravado, né? Vamos dizer assim. Pedro ficou com débito. Sim. Certo? Sim. Porque quem fez? É ele, né? Pedro. A misericórdia divina evitou que ele aumentasse os problemas. Porque como é que aquele guarda ia ficar? Ele ficava. Ainda mais naquela época era muito preconceito muito grande, né? Um soldado com a orelha cortada não poderia ser jamais promovido. Se continuasse as fileiras, talvez, né? Ia dar uma encrenca danada para esse soldado. Jesus recupera a orelha, diminui aqui, ó. Diminui. Mas o Pedro ainda tem que aprender a passar pela dificuldade de deixar embainhada a espada. Porque não houve aprendizado. Isso é verdade. Ele vai ter que passar pelo sofrimento, o trabalho, para poder olhar a causa, mudar a causa que é dentro dele mesmo e não reincidir no problema, no erro. É interessante esse negócio de você os apóstolos realmente, porque João perdeu a cabeça, né? Foi revelado, né?
E quando ele foi antes de João, Elias ele mandou cortar, né, a cabeça de alguém. E como João Batista, ele passa pelo mesmo problema, para resolver esse problema e ficou para trás. Jesus disse para os discípulos: muitos profetas e reis gostariam de ver o que estão vendo e não puderam. João Batista não pôde participar com os discípulos. Porque ele morre, né? Antes. Não pôde. Gostaria. Não pôde ficar. Mas não puderam. Você vê, por uma coisa que ele cometeu lá como, né? Sim. Bem antes, né? E ainda era uma época mais pesada. E ele ainda não tinha vencido a causa. Porque ele continua brigando lá com a Jezebel. Agora, Herodias. Certo? Então o sofrimento de per si não resolve. O sofrimento ele nos leva a um desgosto da causa e assim a uma ação para deixar aquela prática. O sofrimento nos leva a uma transformação. E isso só acontece se ele não for com revolta. Se ele for com revolta, eu não vejo a causa. Eu brigo com o sofrimento. Só a resignação permite que eu olhe para a causa. Tá doendo a minha cabeça? Tá. Então deixa eu descobrir por quê. Tá doendo a minha barriga? Tá. Deixa eu descobrir por quê. Se eu revolto, mas não é possível. Tá doendo minha barriga de novo? Todo dia minha barriga doendo. Mas que coisa! Isso parece punição divina. Resolve? Só vai agravar, na verdade. Só vai agravar. Porque eu não estou combatendo a causa. E não combatendo a causa, eu reincido que o sofrimento permanece. Entendemos? Não. O que eu só quero perguntar é sobre quando Jesus diz que afasta o cálice dele. O que ele quis dizer? Foi por causa do sofrimento que ele estava vendo que ele ia passar? Ou foi aquelas coisas que os outros estavam fazendo, querendo que ele fizesse? Que foi querendo que ele lutasse, que tivesse um exército, que resolvesse o problema deles, assim, nas coisas materiais. Quando você tem filhos, você procura educar seus filhos amorosamente, correto? Mas tem hora que os filhos são resistentes, eles não aceitam a educação ou as nossas diretrizes. E quando a gente percebe que eles vão acabar sofrendo porque não aceitam as nossas diretrizes, isso é um cálice, né? Não é? Não é porque nós, mas é porque a gente vê que não tem outro caminho para eles. E aí, dependendo, a gente acaba sofrendo junto com eles, né? Sofre junto com eles. Sofre junto com eles. Mas a nossa oração para Deus é que eles reajam, que eles aceitem, que eles não gastem o sofrimento para realizar o aprendizado. Que eles aprendam pelo amor, sem precisar aprender pela dor. Mas muitas vezes a gente ensina, a gente explica, a gente dá o nosso melhor, mas eles não aceitam. E quando eles não aceitam, a gente muitas vezes fala que infelizmente vai ter que aprender com a vida. Eu entendo que Jesus estava numa situação dessa. Ele tudo fez pelo povo, tudo fez pelos judeus, pelos discípulos, mas eles não conseguiam ver o aspecto espiritual, eles se agarravam ao aspecto material, eles se agarravam a este mundo. É interessante que essa explicação que você falou aí realmente casa com o que Caio Barchuta fala, em parábolas e ensinos de Jesus, que é bem isso. Ele se afasta de bicicleta, isso era justamente nesse sentido. Enquanto a humanidade ainda ia sofrer por não colocar em prática os seus ensinamentos, né? Exatamente. Nesse caso aí que você falou do ensinamento, né? Que a gente às vezes
vamos parar e vamos deixar a Bíblia ensinar, porque você já cansou, né? Você não é que cansou, porque pai não cansa. Fez tudo que podia. Fez tudo que podia. Eu acho assim, nós já comentamos muito aqui, né? A consciência dos pais é saber que ele fez, tentou e fez de novo e tentou, só que é o livre-arbítrio de cada um, né? Então, a gente tem que ter consciência que a gente fez o certo, né? Que a gente tentou, que a gente não... E para finalizar, o Kardec propõe aqui que se nós nos elevarmos e percebermos que há uma vida futura, que há uma continuidade, então nós nos encheremos de consolação, que é essa esperança, né? Eu fiz tudo o que podia, ele vai dar cabeçada, ele vai sofrer, mas eu vou estar do lado dele, e quando ele aprender, aí nós seremos felizes juntos. É ver além. Porque se eu olhar só para isso que eu estou passando, sem perceber que há uma perspectiva de melhora, que há um tempo para melhora, que não é... Às vezes eu passei estragando meu corpo durante 50 anos. Aí começa com a dor. Ah não, eu vou cuidar da causa, porque são 50 anos de causa. Você vai ter que trabalhar para resolver um problema de 50 anos. Não é? Só que a perspectiva de que há uma continuidade, que há uma vida futura, mesmo que demore 15, eu vou resolver isso. Mesmo que demore 50 anos, eu vou resolver isso. Deus vai me auxiliar, vai me dar as forças, vai me dar os recursos, porque agora que eu escolhi um outro caminho, eu vou pegar na mão de Deus e com Ele sair dessa situação que eu estou vivendo até hoje. Nessa lição, além dessa problemática que a gente tratou, ainda tem essa perspectiva de vida futura, que nós não temos mais tempo para tratá-la, mas que todo esse capítulo trata. A gente tratou no último estudo que nós fizemos aqui. Nós falamos sobre essa perspectiva, então provavelmente nos próximos nós também voltaremos a ela. Há que se lembrar disso. Mas aqui eu precisava tratar desse imbróglio, porque se você lê essa lição e aí você ouve uma palestra do Divaldo, você ouve uma palestra do Haroldo, você ouve uma palestra minha, você lê uma obra do Chico, onde eles vêm tecendo que a dor de per si só não paga dívidas. E aqui o Kardec é explícito falando que há um pagamento de dívida com esse sofrimento, então todo mundo estaria fora de Kardec. Mas tem que se ler o resto. Mas se há reincidência, a dor permanece. Então a dor, para que ela cumpra o papel de pagadora de dívida dela, tem que levar-nos a trabalhar na causa. E aí a gente está, de novo, todo mundo concorda com Kardec. Porque todas essas pessoas, Divaldo explica, Haroldo explica, Emmanuel explica, que o amor, a prática do amor, a vivência do amor, a vivência da caridade, muda as nossas ações, reescreve o nosso destino, elimina as causas das nossas aflições. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Sim, sim.